Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom. Pessoal, agradeço a presença de todos na nossa aula, ok? Nós tivemos a feliz oportunidade de trazer o consultor técnico da Zoetis, o Bruno, para falar aqui um pouco com a gente, explicar um pouco sobre o manejo sanitário de bovinos. E é uma pessoa que vem para agregar conhecimento, práticas de campo, tá? De uma empresa de grande renome nacional e internacional, que é a Zoetis. Agradeço muitamente a presença do Bruno, tá? Pessoal, mas antes de passar a palavra para o Bruno, para ele falar com vocês, eu gostaria de contextualizar o que se trata o manejo sanitário. A gente sabe muito bem que, diante das produções animais, seja avicultura, suíno, bovino e ovino-caprino, pontos importantes a gente pensar nessas produções. Manejo nutricional, manejo reprodutivo, melhoramento genético e, com grande ênfase nessa aula, manejo sanitário. Tem grande importância para a produção, a abertura de novos mercados para a nossa produção. Todos são de grande importância, seja em condutas de biosseguridade, controle de verminoses, controle de parasitas que venham a prejudicar a produção animal. Então, manejo sanitário é um alicerce muito importante na produção animal. Então, eu quero passar a palavra para o Bruno. Fique à vontade, Bruno. Obrigado pela sua presença. Eu te agradeço, Matheus. Obrigado aos diretores da escola. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para tratar de um assunto, que é de extrema importância para o sistema de produção de pecuária, que é o manejo sanitário dos animais. A gente sabe o quão isso impacta no nosso sistema de produção, com relação à produtividade desses animais, com relação a índices que a gente controla na fazenda, que são os índices de morbidades, índices de mortalidade, de diversas categorias que a gente vai falar aqui hoje. Então, meu nome, como o Matheus falou, meu nome é Bruno, eu sou consultor da Zoetis, aproximadamente aí uns 9 anos. Eu fico mais específico na parte de ruminantes, da Zoetis, então bovinos. E hoje eu fui convidado a falar com vocês aqui de manejo sanitário dos animais. Então eu coloquei aqui para vocês, até para vocês não ficarem perdidos com os tópicos. Então eu coloquei aqui, imprimi um papel com tudo que a gente vai falar hoje. Então a gente vai iniciar falando com o sistema de produção de cria, recria, até a fase de terminamento ou engorda. E focando sempre na parte sanitária dos animais, na parte de bem-estar, na parte com que vai fazer com que o nosso produtor, o nosso cliente, vai trazer dinheiro para ele no bolso, certo? Então eu vou distribuir para vocês isso. Vou ficar com essa aqui para mim não perder. Então, pessoal, voltando, Então a gente aqui eu abordei o sistema de produção, que é o que a gente tem no corte, E por final eu coloquei aqui da gente falar um pouquinho de leite para vocês, Então assim, fiquem abertos às perguntas. Eu estou aqui para a gente conversar, para a gente alinhar sobre esse sistema de produção. A gente sabe que existem vários protocolos, vários medicamentos que a gente vai abordar aqui hoje, Então o foco aqui é a gente focar nesse sistema de produção. Então começando aí, como vocês viram, então a gente vai abordar desde a fase de cria até a fase de terminação, que é a engorda. Então quais são os pontos críticos? Numa fazenda de cria, qual é o nosso objetivo? Qual é o objetivo de uma fazenda de cria? Vocês têm uma noção? Qual que é a particular de falar assim, não, eu tenho um monte de vaca que elas estão aptas a serem reprodutoras e o bezerrinho caiu no chão. O que é o meu foco? O que vai trazer dinheiro para o meu cliente? Produzir um bezerro de qualidade. Diminuir o índice de mortalidade na minha fazenda e produzir bezerro com extrema qualidade genética. Então isso aí vai fazer com que a minha fazenda ela esteja num patamar de uma viabilidade econômica boa. E como que existem as tecnologias que podem me ajudar a fazer com que isso seja feito? Como que eu vou produzir um bezerro de qualidade? Como que eu faço isso? Vocês têm noção ou não? Com material genético de procedência. São touros geneticamente testados com andrológico. Vocês sabem o que é andrológico? O andrológico é quando é coletado o esperma do boi e faz toda uma análise desses espermas para ver se elas estão viáveis ou não. Isso numa monta natural.
Mas hoje, nosso nível tecnológico está muito mais acelerado. Então a gente consegue fazer com que esses animais eles sejam sincronizados antes da prenhez no momento certo, e eu insemino esses animais, 20, 30, 100, 200 animais no mesmo tempo. Que a gente fala que são o quê? Os protocolos de ATF. Isso aí é uma tecnologia que chegou não só na atividade de pecuária de corte, mas também na pecuária de leite, que nos ajuda o quê? A maximizar essa produção de bezerro. Então eu ajudo a fazer com que uma fazenda de cria ela tenha uma estação de monta ajustada para que o meu bezerro ele nasça numa época satisfatória do ano, boa, que é no período seco, né? Que aí minimiza tanto os problemas de cura de umbigo, de bicheira, né? E tudo mais. E por consequência a gente finaliza essa estação de monta. Então, ou seja, aquelas 100 animais que a gente inseminou, elas vão parir todas no mesmo período. Então aí o produtor ele pode ajustar a sua estação de monta entre 1 IATF mais o repasse de touro, ou 2 IATF mais o repasse de touro, ou tem fazendas que são as que a gente trabalha que fazem 100% de IATF, ou seja, não tem mais touro na fazenda, 100% IATF. E a qualidade genética desses bezerros, né, nem precisa falar. Né, são touros de diversas centrais, né, que são touros testados ano a ano, né, então tem prova, assim como tem as provas do touro. Nós como Zoetis, a gente também faz a genotipagem desses animais, então a gente consegue levar para o produtor a prova genética da fêmea e também do macho, e assim a gente acasala de acordo com o plano genético da fazenda. Isso com que faz com que essa fazenda ela acelere muito rápido a parte genética da fazenda, nascendo os bezerros de uma forma geneticamente muito mais elevados do que uma fazenda de monta natural, por exemplo. Então assim, eu abordei de forma rápida com relação aos protocolos de ATF, a questão de reprodução, tanto no corte, a gente faz isso também no leite, né? Então, no leite também roda semanalmente, né, os protocolos nessas vacas, e aí por consequência essas vacas elas vão emprenhando e por consequência chega um ponto que todas elas ficam prenha, certo? E aí partindo, né, para a cria, eu perguntei para vocês o objetivo da cria, falei dos protocolos de ATF, então o bezerrinho caiu no chão, né? Então quais são os cuidados que eu tenho que ter com esses bezerros? O que vocês acham? O bezerrinho caiu no chão, eu preciso fazer um vermífugo nesse bezerro? Para com que esse animal ele não esteja, né, tanto os vermes endoparasitas, que a gente fala, né, que são os vermes gastrointestinais, quanto os ectoparasitas. Né? Então isso nos ajuda com relação à produtividade da sequência nesse animal. E com relação às miíses, né, que a gente fala, porque o bezerrinho ele nasceu com o umbigo mole, né? A gente fala que é aquela tripinha mole lá, né? Então a partir do momento que o bezerro ele vai se desenvolvendo, ela vai secando. E aí por isso que a gente tem que fazer todo um controle com esse umbigo, que é a cura do umbigo, com iodo 10% e mais um produto que a gente utiliza muito, que eu não trouxe aqui hoje, que é o Dectomax, que é uma doramectina 1%, que ela vai fazer com que o quê? Com que ajude nesse processo de cura desse umbigo, desidrata, né, aquele tecido que até então ele está mole e passa a ficar mais seco, né, e ajuda no processo também de prevenir as bicheiras de umbigo, certo? E aí por consequência, quando a gente fala de manejo sanitário, numa fazenda que tem estação de monta pré-definida, a gente trabalha na fazenda como uma forma anual, que tem um calendário sanitário estipulado nessa fazenda, onde a gente faz, dentro do calendário sanitário, antes dessa vaca entrar na estação de monta, toda a parte de vermifugação dessas vacas, toda a parte de vacina de diarreia neonatal, visando com que essa vaca ela produza um colostro de mais qualidade, com mais níveis de imunoglobulina presente nesse leite. O que seriam as imunoglobulinas? São os antígenos presentes no leite que vai fazer com que o bezerro, né, ele tenha uma resistência passiva da vaca através do colostro, que é a imunidade que a gente fala, certo? Então, quanto mais rico é esse colostro, melhor. E um fator importante que a gente fala de cria,
e que é de suma importância, é fazer com que esse bezerro ele se amamente de uma forma correta, que ele mame o colostro, que você deixa, né, esse animal ele mamar o colostro, principalmente nas primeiras horas, porque à medida que vai passando, né, o estômago do bezerro ele vai se fechando e vai fazendo com que essas imunoglobulinas, a partir que vai passando o tempo, ela não é absorvida de uma forma satisfatória. Então ela é absorvida melhor nas primeiras horas de vida, até 7 horas de vida é onde a gente fala que o bezerro ele tem que fazer com que ele mame, né, de uma forma satisfatória esse colostro, tanto no leite quanto no corte. No leite a gente tem o banco de colostro, né, que daí pare um monte de vaca, o bezerrinho tem o bezerreiro, né, aí tem o banco de colostro, às vezes uma vaca não produziu muito leite, então tem o banco de colostro lá que pode ser utilizado para fazer nesse bezerro, para que ele se amamente desse colostro. Talvez o colostro, nem a quantidade favorável, nem a quantidade de anticorpos esteja a níveis adequados para o bezerro. Então, esse banco de colostro é como se fosse uma segurança. Você está assegurando que o que ele vai ingerir a partir daquele momento será algo de qualidade para proteção. Isso. Então, basicamente é isso, né? Então, a importância dessa colostragem é muito importante no desenvolvimento desse bezerro. E aí a gente evolui, né? Então, numa fazenda de cria de corte, por exemplo, existe a maternidade, né? Onde a gente separa essas vacas para elas parirem lá. E todos os dias, né, a gente vai lá e verificar como que tá, se tá tudo bem, se tem um bezerro que tem que fazer algum medicamento ou outro, se o bezerro está com a pneumonia, se está com a tristeza parasitária, né? Então, identificar se existe alguma enfermidade dentro daquele momento do bezerro que é na maternidade. Posteriormente, a gente evolui, né? Então o bezerro ele parte para a fase de recria, que é um momento importante nosso e é onde as Zoetis foca muito, que é o que? É o momento da recria, aonde eu falo para vocês assim, Bruno, qual o endectocida que você faria nessa categoria? Eu falo, faz o melhor endectocida. Por quê? Porque é uma categoria que em todas as fazendas é onde a gente vai desenvolver esse animal, onde a gente vai crescer a musculatura, crescer toda a sua cavidade, né, articular, cavidade torácica, o seu esqueleto como um todo, né? Então ele vai se desenvolver e eu tenho que fazer um endectocida bom nesse animal para que ele não tenha resistência parasitária neste momento. E aí é onde a gente posiciona, né, um produto que a gente lançou agora, que é o Valcor, né? Então ele é uma doramectina com cloridrato de levamisol. Então a gente posiciona justamente, né, a partir do 3º mês de vida a gente fazer esse produto. Por quê? A gente estuda e a gente tem vários trabalhos, né, científicos que a gente desenvolve, e eu desenvolvi um específico aqui nessa região que a gente está, que foi na região ali de Buriti Alegre, onde a gente pegou 75 animais de recria e a gente foi medir o quê? Qual que era o propósito desse trabalho? A gente vê qual era a molécula que tinha a maior eficácia nessa categoria. Então a gente testou uma ivermectina de longação mais a abamectina, 3,5%, né, ivermectina 3,5%, mais a abamectina contra a doramectina e o levamisol. Então a gente separou em dois grupos, né, grupo T1, grupo T2, pesamos os dois grupos. E o objetivo disso era o quê? A gente vê qual que tinha uma eficiência melhor, qual que matava os parasitas gastrointestinais de uma forma mais satisfatória. Né? E pesamos, coletamos fezes, fizemos OPG nesses animais para ver o quê? Como que estava a contagem de ovos desses animais, de parasitos nesses animais no momento que a gente fez a aplicação do produto. Então a gente viu, né, o índice de cada grupo, pesamos para quê? Para a gente fazer, né, o medicamento de acordo com o peso certo, né? Então, por exemplo, esse produto ele é 1 ml para 25 quilos. Se um animal ele pesa 200 quilos, então a gente tem que fazer essa divisão e fazer a dosagem certa para ambos os produtos. Então esse é 1 para 25, mas tem outro que é 1 para 50. Então por isso que é importante a gente saber o peso dos animais na hora que a gente for vermifugar, porque senão a gente pode fazer uma subdosagem, que é uma dosagem que não é satisfatória para aquele peso, ou uma superdosagem, uma dosagem superior àquela que o animal precisaria.
Então por isso que é importante a gente pesar esses animais. Então pesamos, coletamos as fezes, vimos como que era a questão da contaminação de ovos por gramas de fezes que estavam presentes nesses animais. E posteriormente, 14 dias, a gente voltou esses animais no curral e recoletamos as fezes de novo. Para quê? Para a gente ver qual dos grupos foi mais satisfatório, qual que teve uma perca uma desparasitação, né, melhor. E aí a gente constatou que o grupo Valcor, ele teve uma taxa de eficiência acima de 96% de eficiência, contra 40% do outro produto. Então, aí fica às vezes assim o produtor falando assim, nossa, eu vou comprar o mais barato. Será que o mais barato ele vai ser o mais eficiente? Porque hoje, o nosso produtor de cria, ele vende o quilo do bezerro. Vocês concordam comigo? Então, se eu desmamo o bezerro mais pesado, esse bezerro ele vai ficar mais caro ou mais barato? Mais caro. Se eu desmamo esse bezerro mais pesado, se eu vendo ele no quilo, ele vai custar mais caro, entendeu? Então se eu tenho um bezerro que pesa 180, mas eu tenho o meu amigo ali da minha fazenda, que ele tem um protocolo sanitário específico, faz produto, né, que tem uma eficiência boa de antiparasitário e os animais dele pesou 250 quilos. Então o mercado hoje está pagando o quê? R$13 por quilo? Então aí vocês fazem a conta e vê se compensa ou não, né? Fazer um produto mais caro, porém vai te dar mais ganho de peso, certo? E a gente tem o protocolo das OEDs, que é o 5811, né? Que a gente fala que é o 5 é o mês de maio, agosto o 8 é o mês de agosto e 11 novembro. Que a gente faz o TREL, Sidectin e o TREL novamente em novembro. Esse protocolo, ele faz com que o quê? Você tenha uma alternação desses princípios ativos, você age no momento certo daquele animal, na categoria certa, e por consequência, esses animais eles vão desmamar com peso mais pesado, entendeu? E hoje, quando a gente olha na literatura, a gente vê que a classe de ivermectina ela tem uma resistência muito grande a esses vermes gastrointestinais, né? Então, esse protocolo ele te ajuda a ter mais desempenho desses animais. Então você faz com que esses animais desempenhem mais, com que eles tenham mais um GMD satisfatório, que é o ganho, né, diário, né, desses animais, e aí ajuda com que o nosso produtor, o nosso cliente, tenha mais dinheiro na fase de recria. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tá meio rápido. Questão que você como profissional, Bruno, acha da desmama pós-estresse, porque querendo ou não gera um estresse. Sim. Você fala do manejo que você usaria para fazer para não acontecer isso. Cara, a desmama, ela já é como você já falou, ela já causa um estresse no animal, né? Porque assim, ele estava amamentando e de repente você já corta e já força ele a fazer essa pastagem abrupta, né? Então a gente fala que o manejo da fazenda hoje é de suma importância. Se eu tenho uma fazenda de cria, que eu faço IATF, mas o manejo é bom, que o manejo é bom, então a consequência dos meus resultados da IATF vai ser boa, porque o meu manejo é bom. Então se você tem um manejo mais calmo, mais tranquilo, né, os colaboradores da fazenda trabalham de uma forma mais tranquila, vai embora, entendeu? Tem esse estresse, porém ele é menor, entendeu? O foco é você amenizar as consequências do estresse, né? Igual o Bruno falou, toda a estruturação da fazenda, como é que você maneja os animais, treinamento dos seus colaboradores, como é que ele deve comandar o rebanho, né? E o Bruno falou que a recria é bem desafiadora, né? Tanto como esse animal vai sair da cria, como é que o produtor, qual é o animal que está saindo da cria, a forma com que ele sai e como ele é direcionado na recria vai dizer muito o desempenho dele naquele momento, né? Se você tem um animal ótimo, um bezerro sensacional na cria, mas aí você deixa ele no pasto ruim, qual que é a consequência? O que é o desempenho, deixa ele mais susceptível à parasitose, né, verminose, e aí como é que você vai agir? Então tudo já começa lá atrás, igual o Bruno falou, fazendo controle sanitário a partir dos 3 meses de idade, você já cuida do seu rebanho, né? Sim, pegando o gancho aí, ô Bruno, assim, as primeiras horas de vida do bezerro é essencial, então, porque vai determinar
o seu potencial ali. Isso. À Tá medida que vai passando o tempo, esse colostro ele vai perdendo a eficiência dele, vai morrendo as imunoglobulinas presentes e o intestino do bezerro também vai se fechando a absorção delas, entendeu? Então ela vai se fechando e também a qualidade desse colostro vai diminuindo, entendeu? Então sim, esse pessoal que mexe com o sistema, aquele sistema Extensivo. extensivo, o sistema extensivo. Então, eu imagino que eles têm muita perda. Então, Uma das porque não grandes tem perdas. não tem como fazer esse controle. Sim, aí é o que vem a ferramenta IATF, porque daí os bezerros eles vão nascer na mesma época, e aí a equipe de ronda sanitária vai trabalhar forte em cima da maternidade, que é onde essas vacas estão parindo ali, aquele terno, por exemplo, o veterinário vai lá, faz o diagnóstico final da vaca e vai dar uma previsibilidade de quando esses animais vão parir. Ó, eles vão parir tal época, tal mês. E aí a equipe de ronda sanitária vai estar lá pronta para todos os dias fazer ronda de manhã e à tarde para verificar o nascimento desses bezerros e fazer com que esse fornecimento de colostro seja feito. Assim, só uma dúvida que eu tenho muito assim. Por exemplo, na hora a mãe, ela também ajuda? Ela é só a forma, depende mais dela ou depende do touro ali para nascer um bezerro? Hoje mais qualidade? Através dessa ferramenta, a gente consegue selecionar, né, touros que tem mais qualidade nessa questão de habilidade materna, vacas que são mais habilidosas na parte materna, então ela tem esse instinto maternal maior. Então a gente consegue, através da genética, da seleção dos touros, a gente fazer com que esses bezerros eles nasçam com essa característica, entendeu? Então à medida que você vai fazendo, você vai tendo grupos que já vai trazendo essa habilidade materna para você, e não só essa habilidade materna, mas várias outras características genômicas, entendeu? No protocolo aí que você passou aí, depois o bezerro nasce, em muitos lugares eu só vi eles fazer o prato só e soltar e vão embora. Exatamente. Não faz mais nada. Isso. E assim, eu falo que a gente tem que trabalhar preventivamente. Porque às vezes se você faz só o prato, você vai repelir ali, né? Você vai fazer com que naquelas primeiras horas, naqueles primeiros dias, não vai sentar a mosca lá em cima porque está com o prato. Sim. Porém, e o segundo, terceiro e quarto dia? Aí o umbigo tá mole ainda, você sabe que a mosca ela vai sentar lá, vai fazer a deposição de ovos, vai dar miíase, vai dar bicheira, e aí ele vai ter que retornar lá, fazer antibiótico, fazer anti-inflamatório, fazer a limpeza do umbigo e fazer o Dectomax de novo, entendeu? Então assim, é retrabalho. Às vezes você poderia prevenir de uma forma preventiva e não ter que fazer todo esse retrabalho novamente. E no retrabalho você corre risco de perder o bezerro. Pode ser algo meio... E aí vem uma cascata de consequências, né? Vem a questão de desempenho desse animal, porque ele está com a enfermidade no umbigo, ele está com a bicheira, então por consequência ele vai perder desempenho ali, né? Então assim, a gente fala que sempre o que a gente pode prevenir é melhor do que a gente tratar, porque o tratamento ele é muito mais caro do que você ir lá fazer um endectocida bom. E uma coisa que a gente também vai falar agora, que são as vacinas anticlostridiais, né, que é o carbúnculo sintomático, que é o botulismo, que a gente tem que prevenir nessa categoria também, né? Então a partir do terceiro mês, a gente faz uma indicação, né, da Fortrex mais a Vaxal. A Zoetis hoje ela não trabalha com vacina conjugada, por quê? Porque a gente entende que a gente tem que trabalhar com a vacina de botulismo separada dos outros clostrídeos. Entendeu? Então a gente faz a Fortrex e o botulismo e depois de 21 dias faz o reforço. Aí seu bezerro ele vai estar livre dos vermes gastrointestinais, dos ectoparasitas, que são os carrapatos, as moscas dos chifres, né? E também com relação às clostridioses, que a gente sabe que mata muito, né, bezerro. Aí a danada da cobra que toma a culpa, né? Foi lá, bezerro morreu, a cobra pegou. A cobra não sei o que, e é sempre uma clostridiose que está ocasionando o problema, e é sempre o mais bonito que morre, sempre o mais gordo, você já reparou isso? Então assim, por isso que a forma preventiva e você elaborar um calendário sanitário para cada categoria
é importante para que a gente haja da forma preventiva, certo? Alguma dúvida, pessoal? Bruno, questão aí da cria, hoje qual que é o causador maior de perda de bezerro? Hoje, a principal causa de bezerro hoje, de perca, tem no problema de distocia, que o que seria uma distocia? Às vezes a vaca precisa de uma ajuda para parir, né? E aí às vezes não tem alguém lá para ajudar nesse parto e o bezerro morre, e algumas das vezes até a vaca morre também. E aí vem pneumonia, vem diarreia neonatal, né? Vem tristeza parasitária, que está acontecendo muito no corte agora, às vezes acontecia só no leite, mas a gente já vê acontecer agora no gado de corte, principalmente em bezerro Nelore, em animais de recria também. Então assim, já são coisas que estão começando a aparecer, a gente está crescendo geneticamente, porém o desafio ele aumenta, né? Então, quando a gente fala da morbidade, o que seria a morbidade? São essas doenças quando a gente fala morbidade, é o quão dentro daquele sistema, quantos animais adoeceram por uma diarreia neonatal, por uma pneumonia, por uma tristeza parasitária, por miíase, ou às vezes tem fazenda que fica mais extensiva, onça, né? Então assim, tem de tudo, certo? Eu já tive fazenda com maior perca da fazenda na cria era onça, entendeu? Uma fazenda que ela, eu vi lá os cálculos dela, que ela perde mais de 10, é bezerro demais, agora fugiu aqui, mas... Uma fazenda top rentável hoje, que a gente fala, né, que é da perca do nascimento até a desmama, a gente fala que para ser uma média eficiente é 4% de perca. Passou disso, aí já está dando prejuízo. Então a gente mantém uma média de 4%, que são as top rentáveis, as fazendas mais tecnificadas, entendeu? E o que o nosso produtor, o que o nosso cliente ele precisa saber? Beleza, eu tive lá 90% de prenhez na minha estação de monta, então eu tinha 100 vacas, emprenhei 90, certo? Mas das 90, quantas que eu desmamei? Essa é a conta que eu tenho que fazer. Porque o que vai trazer dinheiro para a fazenda? É quantos bezerros que ele desmamou na fazenda. Então se eu emprenhei 90, dá 100, e eu entreguei 60 bezerros, ele perdeu 40. Assim, quanto mais rápido ele desmama, melhor é... Quanto melhor eu trabalho na cria, na recria, que é a fase que eu vou entregar o meu bezerro na desmama, não quer dizer na engorda, quanto mais ele faz engordar mais. Geralmente a gente desmama entre 6 e 8 meses, né? Então a recria começa do terceiro mês. Então quando a gente entrega para desmama, então é essa conta que a gente tem que fazer. Quantos que eu desmamei, porque o cara vai vender naquele momento. Então os bezerros desmamados estão prontos para ser vendido. Então é aí que ele vai levantar o dinheiro de tudo que ele fez para trás. E como que a gente tem que ter esses relatórios? Essa gestão de dados. Por exemplo, eu emprenhei 90%, nasceu 85%. Então eu já tive 5% de perca lá no nascimento. O bezerro não nasceu, 5% deles não nasceram. Ou a vaca reabsorveu, ou teve algum problema reprodutivo, IBR, BVD, leptospirose. Então assim, aí por isso que a gente tem que ter as informações na mão. E aí beleza, o bezerro nasceu até a desmama. Então eu tinha 85, desmamou 80, então perdi mais 5%. Entendeu? E aí se a gente não tem essas informações em mãos, eu não sei aonde que eu estou pecando. Se eu estou pecando na cria, ou se eu estou pecando na recria, ou se eu poderia fazer alguma coisa no pré-parto para diminuir esse problema que está acontecendo no nascimento, entendeu? Ou às vezes é touro grande demais que está fazendo com que essas vacas, né, com que esses bezerrinhos estão nascendo grande demais e as vacas não estão conseguindo parir. Então tudo isso aí a gente tem que ter esse levantamento de informação. É o caso de ter um sistema informatizado bem Exatamente. Exatamente. O lançamento de dados. Conforme você falou, o planejamento sanitário. É muito importante. O que vai acontecer tem que ser planejado. Exatamente. Então assim, Quais sempre estão utilizando mais as fazendas? vai muito do planejamento genético da fazenda, né? Então, por exemplo, eu tenho cliente meu que está com o Aberdeen, que o Aberdeen, você faz uma cria nele, e aí na desmama ele já pula a recria, ele já vai para terminação. Por quê? Porque foi um animal criado para converter tudo em carne. Então ele já tem esse processo que ele já pula a recria, então ele já vai para a terminação,
Porém, essa terminação dele é um pouco mais tempo, né? Vira em torno aí de 150 dias para terminar. Porém, o ganho de musculatura dele, de carne, é muito grande. Então assim, e aí já tem gente que já tá com o Nelore, que daí já faz todo o sistema de cria, recria e terminação. Só complementando, toda ferramenta que você vai implementar na sua propriedade, antes você tem que conhecer o status da fazenda. Se vale o investimento naquele momento, talvez naquele momento não se encaixe. Então primeiro você organiza a sua propriedade, organiza a estrutura, porque não adianta você investir numa genética extremamente eficiente, ou Angus, fazer um tricross ou outra tecnologia de cruzamento. Se você não tem estrutura, não tem pasto, um manejo de pastagem, se você não tem um bebedouro organizado, se você não tem um manejo sanitário ou nutricional organizado, porque o animal não vai desempenhar. Não é só a genética que vai... Não. É tudo Aí entra toda uma cadeia, né, Matheus? Cadeia, engrenagem, nutrição, tudo sanidade, manejo da fazenda, né? Então assim, tudo isso ele tem que trabalhar em sincronia. E aí como que eu faço esse levantamento? Então eu tenho um cliente meu que tem 1000 vacas, como que eu vou saber o que está acontecendo na fazenda? A gente tem as cadernetas de ronda sanitária, que o pessoal, quando vai sair para fazer a ronda, eles anotam lá, essas vacas elas são identificadas, os bezerros também são identificados, através de tatuagem ou brinco. E aí beleza, fui lá na maternidade, curei um bezerro de problema de umbigo. Ó, o bezerro tal, vaca tal, problema de umbigo. Bezerro tal, tristeza parasitária. Bezerro tal, pneumonia. E aí, à medida que passa, eu tenho essas informações. E aí eu tenho como saber o dia que você medicou, o que você fez, qual medicamento que você fez. Então eu tenho informações na mão. Além disso, você também está tendo informação do rebanho. O seu colaborador conhece aquela vaca, qualidade do bezerro que ela produziu. E dali ele te auxilia a selecionar as melhores vacas, com melhor habilidade materna, qual que foi a qualidade do bezerro desmamado. Ela, não, aquela lá, a vaca 14 foi melhor que a vaca 16. Porque ele já está com o olho visualmente acompanhando o desenvolvimento. Você já vai selecionando as melhores, né, na IATF dessa forma. E, por exemplo, ficou 10 que não emprenhou. Infelizmente ela terá que ser descartada da fazenda. É. Exatamente, aí a gente avalia score corporal, né, avalia o status nutricional dela. Vocês fazem com grande e com pequeno também? Aqui está começando. Também, para todos. Certo? Então assim, a gente tem que ter informação, gente. Se a gente não tiver informação, desde quando eu emprenhei esse animal, desde a previsão de parto, desde o nascimento, desde a recria, desde as desmamas, a gente não consegue tomar nenhuma decisão. Já está entrando num ponto já gestão. Não, fala assim, tem extensivo, semi-intensivo e... Isso. Intensivo, que é onde você sabe qual é o extensivo também, porque você concorda comigo, aqui nós estamos na fazenda aqui de 200 alqueires de terra. Então tem os pastos, pasto 2, 3, 5, e aí ela vai sendo distribuída. E nessa fazenda ela vai ter um local que é a maternidade, onde todas as vacas prenhes vão ficar lá. Pariu, depois de 5 dias, 6 dias, elas já vão deslocar para os outros pastos. Aí a ronda ela é mais complexa, ela estende por mais dias. Isso. Mas o foco, porque assim, por que é importante a fazenda ter uma estação de monta definida, né, no corte? Porque eu sei quando que o bezerro vai nascer. Né? Então eu sei, ó, aquele lote ali vai nascer, tá com a previsão de parto entre 15 e 20. Então eu sei, então o foco é lá. Depois, saiu dali, beleza, já vamos para os outros que tem previsão mais recente. E aí, beleza, o bezerro está com 40, 50, 60 dias, aí vão fazer a ronda massal. Todos os dias, em todos os pastos. Aí vai lá, coloca sal, né, e faz tudo que deve ser feito. Mas resumindo, você consegue fazer esse trabalho tanto sendo no extensivo, Sim. intensivo como no intensivo, né? Isso. E aí tudo anotado, ó, tem 30 vacas no pasto 2 que nasceu no mês tal. Então lá a gente vai saber. Então, ó, daquelas vacas tem 20 vacas com 20 bezerros. No pasto tal tem 30 vacas com 30 bezerros. E a gente considera que o quê? Essas vacas que não emprenharam na estação de monta, ela vai gerar dinheiro para a fazenda, né? Então aí você pode vendê-las,
ou você pode engordar e vender, né? Então gera fluxo de caixa para que você, na época você consiga vender, ter outra, entendeu? Falando da pergunta do Matheus aqui, né? O nosso produtor, ele comprou os animais, né? Então comprou os animais de recria. Então, teoricamente e na prática, a gente tem que refazer um protocolo nesses animais. Então, pensando até em questão de resistência parasitária, então falando em antiparasitários, a gente alterna esse princípio ativo fazendo a amoxicilina na entrada desse confinamento. Então, esses animais chegou no confinamento, eles passam por um período que a gente fala que é um período de adaptação. Que é um período de adaptação porque esses animais eles viajaram, estão, né, estressados, o nível de cortisol está alto. Então esses 5 dias, até 5 dias, eles precisam tê-los, por quê? Para com que eles baixem esse nível de cortisol e para quando eu faça a vacina se tenha uma eficiência melhor, né? Então aí entra no protocolo de entrada a partir do 5º dia, né, que esses animais estão na fazenda, no confinamento. E aí ele vai tomar o quê? Uma vacina de pneumonia, que hoje a nossa é a Bov Shield Gold One Shot, que é uma vacina de pneumonia. O Cidectin, que é esse produto aqui, né, a base de moxidectina. Então um produto que a gente fala que é o nosso produto para ganho de peso, né, para auxiliar no ganho de peso desses animais. Então ele vai fazer essa limpeza gastrointestinais, vai fazer com que esses animais se adentrem para o confinamento zerado de parasito, certo? Então esse medicamento ele é tão indicado apenas para ganho de peso. Ganho de peso, para a fase de terminação. Tem gente que faz na recria, tem gente que faz na terminação, mas se for uma orientação nossa, a gente posiciona ele para a terminação, certo? E aí fazemos a Bov Shield, que é a vacina de pneumonia, o Cidectin, que é o nosso endectocida, que a gente fala, né? Então ele pega tanto os vermes gastrointestinal quanto os ectoparasitas também, né? E a Fortress mais o botulismo, que é a vacina de clostridiose também nesses animais. Então esses animais já entram no confinamento protegidos de todas essas enfermidades e patologias. Então à medida que vai ocorrer no confinamento, né, então o pessoal de ronda vai trabalhando esses animais na ronda sanitária todos os dias, entra nos currais, né, e visualiza a questão de enfermidades desses animais. Então pneumonia, né. Assim, você consegue mais ou menos ter uma noção que causa mais, tipo de doença que está causando mais, né? No confinamento hoje, pessoal, quando vocês olham o benchmark que a gente tem, 90% das morbidades que causam dentro de um confinamento, ele é ocasionado pela pneumonia. Então hoje é muito importante um confinamento fazer vacina de pneumonia, não só no confinamento, mas a gente tem desafio muito grande também na recria. E essa pneumonia tem a ver do ambiente que o animal está? Porque você aglomera esses animais e quando você aglomera eles, o desafio ele tende a ser maior. Quer dizer que é a questão do vírus passar. O vírus, justamente, né? Então, tanto as pneumonias virais, que é o que você falou, também existe as pneumonias bacterianas, que é ocasionado pela Maema hemolítica, por exemplo, entendeu? Então, o que é o foco das OS naquele momento? É fazer com que esses animais entrem no confinamento, estejam protegidos contra essas doenças. E aí vocês podem perceber, e aí a gente faz todo o acompanhamento pós-protocolo, né, de acompanhamento de morbidade e mortalidade de todas essas doenças. Então, assim, aí você vê na prática o quão é importante você vacinar de pneumonia. Vai eliminar a pneumonia? Não, mas pode acontecer de um animal ou outro dar pneumonia, mas quando você trata é uma pneumonia branda. Não tem foco de pneumonia no confinamento. Às vezes ele dá um resfriado. Você trata, né, faz um Draxin com Fucortan, dose única, recuperou o animal. Chegar até vocês indicam quando acontece isso, indica isolar Não. o animal no lugar ou não tem problema? Geralmente, em todos os confinamentos, eles têm um curral de enfermaria, né? Então, geralmente, esses animais eles são alocados para esse curral de enfermaria e lá eles são tratados, né? E aí, depois, posteriormente, eles retornam, eles permanecem por um curral que chama curral de retorno de enfermaria, que eles não voltam para o curral de novo, eles permanecem lá e engordam lá e são abatidos de lá para o frigorífico. Por que eles não retornam?
Porque a probabilidade desse animal, quando ele retornar para o curral e os animais ficar montando, a questão da sodomia é muito grande. Por quê? Porque é um animal recém-chegado no lote, né? Então aqueles 30 primeiros dias é de suma importância para qualquer confinamento, né? Então é onde a gente tem que intensificar a ronda sanitária mais, porque é onde acontecem os desafios maiores, certo? Então assim, para a gente finalizar, né, a questão do confinamento, protocolo de entrada de confinamento, vacinação de clostridiose, botulismo, um vermífugo, né, um endectocida bom, à base de maltodextrina, que é o Cidectin, né, e a vacina de pneumonia, certo? Então aí a gente fecha o protocolo de entrada e aí posteriormente a gente segue com a ronda sanitária, que é o quê? Visualizar e identificar esses animais, se tem algum animal com enfermidade ou não, se tiver já trata, e tudo isso é anotado para a gente fazer as avaliações posteriormente. Quantos por cento que deu pneumonia, quantos por cento que deu refluxo de coxo, quantos por cento que deu uma policefalomalase, que é um problema do sistema nervoso, né? Então assim a gente tem todas essas informações para quando o animal for abatido, a gente tem um relatório para mostrar para o nosso cliente. Ó, o protocolo que foi estipulado por nós, OEDS, foi eficiente, te entreguei tantos por cento, né, de eficiência com esse protocolo, certo? Então aqui mostrando, né, então tudo que a gente falou, né, então esses aqui são os hormônios, né, que a gente utiliza para fazer a reprodução dos animais. Então aqui tem o CIDR, né, ele é um implante intravaginal que a gente coloca nas vacas para iniciar esse processo de sincronização, né, no D0, e aí junto com o Ganadiol, que é um benzoato estradiol, que a gente também faz no dia 0 do protocolo. Aqui no dia 9, né, a gente faz o Lutalise e o ECP, né, sempre seguindo as orientações em bula, né, e junto com o Novo Hormon, que é um produto gelado, que não deu para trazer aqui hoje para mostrar para vocês, mas é um produto gelado, e posteriormente ao D11, 48 horas depois, a gente insemina todos os animais, certo? Valcor, que é uma doramectina, né, e um levamisol, doramectina 3,5%, Cidectin 1% para terminação, certo? Sempre, pessoal, é importante todas as medicações, todos os produtos que forem utilizados nos animais, prestar atenção na posologia, período de carência desses animais, principalmente quando a gente fala em terminação, né? Hoje o frigorífico ele pega pesado com relação a período de carência, não só aos antiparasitários, mas também aos antibióticos, né? Isso falando em gado de leite, pior ainda, né? Então sempre é importante o que? A gente visualizar período de carência, posologia do produto. Posologia é o que? 1 ml para 50 kg, 1 ml para 25 kg. Qual que é a via de aplicação? Intramuscular, que é no músculo, subcutâneo, debaixo da pele, ou intravenosa, na veia, né? Então a gente sempre observar isso aí. De acordo com o peso, vai ser a quantidade de leite que vai ser colocado. Justamente. Eu já cheguei em fazenda que o proprietário fez uma abamectina, por exemplo, em bezerros, e morreu 15 bezerros dele. Isso aí mais ou menos uma base de mais ou menos de 400, 450 kg. O ideal, né, seria você ter, se não tiver balança na fazenda, a régua, né, uma fita, né, que você mensura pela cavidade torácica quantos quilos mais ou menos esse animal tem para fazer. Justamente, aí você já sabe mais ou menos o peso. Exatamente. Aí você passa pela cavidade torácica do animal e você tem uma noção de quantos quilos que ele vai pesar. Eu pensei assim, tem muita dificuldade Exato. de pesar Isso. boi, né? Isso. Então acho que às vezes isso aí facilita muito, né? Até para o próprio produtor. Exatamente. Né? Tá agilizando a vacina. As coisas. Isso. A gente tem que ser coerente. Isso daqui é uma grande possibilidade, mas em tempo, logística, isso daqui dificulta um pouco o seu tempo. O correto é você ter a balança. É. Precisão nos seus As dados. fazendas mais tecnificadas utilizam a balança por quê? Porque eu vendo boi gordo. Então eu preciso da balança para ver quantos quilos que o meu boi engordou, né? Quem vende bezerro, eu vendo o quilo do bezerro, então preciso ter uma balança para ver com quantos quilos meu bezerro está desmamando, né? Então isso é importante. A gente fala que isso não é um custo, mas é um investimento. Né? É um investimento para que nós possamos medir o nosso produto, para que nós possamos vender ele de forma satisfatória, certo? Então, gente, é isso, né? Eu espero ter contribuído com certeza. Com vocês em determinados assuntos aí. E é com você aí, Matheus. Só para terminar, fazer aquela global outras áreas de produção.
Pessoal, não vai mudar muito da suinocultura, da avicultura, a importância do manejo sanitário, certo? É tudo com dados, tudo com treinamento, fazer o seu colaborador compreender a importância de certos atos, manejos, como entrar na propriedade, ter o controle, não deixar acúmulo de sujeiras próximos à instalação, né? Controle de roedores, vetores, né? Porque o rato também é um transmissor de leptospirose que acaba afetando a saúde bovina, o desempenho reprodutivo, e também na avicultura, né? Transmissor de doenças, suinocultura, transmissor de doenças. Então, quando a gente fala da produção animal de forma intensiva, lucrativa, tem todo um embasamento técnico. Você tem que ter o controle rigoroso, planejamento estratégico de quanto utilizar aquele medicamento, qual categoria utilizar, para não ocorrer prejuízos, seja doença, disseminação de doenças ou até mesmo resistência, né? O grande problema é a resistência, né? Você investe tudo bonitinho, mas houve a resistência. Eu um lote uma vez por causa do roedor que entrou, Uhum. Aí. Olha aí, que ia bater um lote. olha o prejuízo. Quando a gente fala em aves e suínos, são animais que são extremamente confinados ali. Sim. Então, quando entra algum tipo de micro-organismo lá dentro, ele destrói, ele faz um nível de mortalidade ali muito alto. Gerou um prejuízo, a empresa teve que demitir alguns profissionais que estavam lá. Exatamente. O sanitarista embora, tudo. Então, assim, Olha. fora que você tem que eliminar as aves ali, que é Acaba gerando prejuízo produtivo para grande e social também, né? isso aí. E assim, quando a gente resume a parte sanitária, custo para a fazenda, cara, ela não é 2% do custo da fazenda com relação a isso, à sanidade. Então é muito baixo o custo. E eu usando os melhores produtos, entendeu? Então é muito baixo o custo. Aí quando você pega a nutrição, né, a parte agrícola, aí já aumenta muito, entendeu? Mas é um investimento, né? Investimento. É um investimento. Justamente. Mas então, Bruno, muito obrigado pela vocês. atenção, viu? Agradeço a sua presença, seu interesse em participar da gente com essa aula. Acredito que agregou bastante informação para todos, né? Todos os alunos, tanto aqueles que estão presentes aqui, quanto aqueles que vão assistir a gravação, tá? Então agradeço muito em meu nome, o nome do colégio, pela sua participação, seu interesse, tá certo? Muito obrigado.